Pessoal, bom dia. Em Brasília, 11 horas. 11 horas. Daqui a pouquinho, né, deixa o pessoal acabar de entrar aqui na sala. Nós vamos começar a nossa segunda aula de hoje. Né? Mais uma função orgânica, na verdade, mais duas funções orgânicas. Duas funções orgânicas bem fáceis. Assim, ideal para um sábado de manhã, né? A gente já está um pouco cansado da semana. Então, é um assunto bem sossegado, bem tranquilo. Aqui, ó, os participantes estão chegando, já temos bastante gente. Eu vou precisar de um favor, viu, moçada? Eu queria, não agora, tá? Mas lá para umas... Agora é 11 horas, né? É isso? Isso. Lá para umas 11h20, mais ou menos, eu queria que alguém aí desse um print na tela para mim com a relação dos participantes. Quem poderia fazer isso para mim, hein? Ou no computador ou no celular. Quem poderia fazer? Eu tiro para você, Cláudio. Ana Letícia? Eu tiro e te mando. Beleza, depois. por favor, tá? Vamos deixar entrar mais gente? Lá para umas 10h15, 10h20, você tira e manda no meu particular, pode ser? Tá bom. Então tá, obrigado, viu? De nada. Gente, então é o seguinte, ó, vou começar bem de leve aqui, até que mais uma galerinha entra aí, e depois eu até dou uma voltadinha aqui para fazer uma revisão. Bom, então, ó, nós já estudamos todas as funções oxigenadas e já estudamos todas as funções nitrogenadas. E você já está doutor nessas funções oxigenadas e nitrogenadas. Hoje você vai aprender duas funções halogenadas, certo? São funções que têm halogênios. Então, só para você, assim, colocar no seu cérebro aí, o que você tem que saber de oxigenada e de nitrogenada. Então, ó, a primeira função de todas é aquela que só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Já morreu, certo? Oxigenada. Álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, sal de ácido carboxílico, éster, éter e anidrido de ácido. Certo? Agora, nitrogenadas. Tem as aminas, as amidas, as nitrilas, a isonitrilas e nitrocomposto. Certo? Duas delas a gente estudou hoje. Então, já, se eu não me engano, deram 15 aí. Hoje a gente vai estudar mais duas. A primeira que a gente vai estudar é a função aleto orgânico. Aleto orgânico, mas aparece assim, aleto orgânico. Mas você também pode chamar o composto de derivado halogenado. Então, aleto orgânico é a mesma coisa que derivado halogenado, tá? Gente, aí já matou, né? Ó, aleto é quando tem halogênio. Halogênio, família 7A, não é? Então, se você tiver um halogênio ligado numa cadeia carbônica, você diz que o composto é aleto orgânico. Então, como é que vai ser a estrutura dos aletos orgânicos? Aqui, ó, você tem uma cadeia e vai ter um halogênio ligado nessa cadeia. Quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. Então, se você tiver o flúor, o cloro, o bromo e o iodo ligado num carbono, numa cadeia carbônica, num radical, você diz que o composto é um aleto orgânico. Beleza? Sem problemas? Só um comentário. O flúor é o elemento mais eletronegativo que tem na química. Então, como ele é muito reativo, muito eletronegativo, ele acaba destruindo algumas moléculas. Então, não é muito comum você encontrar aleto orgânico com flúor. Tem, viu? Mas não é muito comum. Então, a gente vai encontrar mais cloro, bromo e iodo nos aletos orgânicos. Certo? Aí, moçada, eu coloquei aqui, ó, bem grande para você escrever no seu caderno depois. Ó, importante. Halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, eles não têm status de grupo funcional. Por exemplo, ó, hidroxila, ligada no carbono saturado, é um álcool. A hidroxila é um grupo funcional. E você lembra que grupo funcional prevalece na hora de escolher cadeia, na hora de numerar, não é? Só que eu estou te avisando agora que halogênio não tem status de grupo funcional. Então, você vai considerar o halogênio como se fosse um radical, tá?
Simplesmente ele é um substituinte na cadeia, ele não é um grupo funcional. Então, se você tiver, por exemplo, uma insaturação e um halogênio, você vai começar a enumerar a partir da ponta mais próxima da insaturação, porque os halogênios, né, eles não têm status de grupo funcional. É simplesmente um substituinte na cadeia. Gente, aí eu coloquei aqui alguns exemplos de aletos orgânicos. Vamos ver se é verdade. Ó, eu tenho halogênio, tá vendo aqui, ó? Halogênio ligado num carbono. Aqui também, ó, halogênio, cloro, ligado num carbono. Se o halogênio estiver ligado num carbono, ok? Você diz que o composto é um aleto orgânico. Só uma classificaçãozinha aqui, mas que você já até conhece. Aqui nós temos o anel aromático, não tem, ó? Então a gente chama esse aleto aqui de aleto de arila. Aleto de aromático, arila, radical aromático, arila. E aqui nós temos um aleto de alquila, porque esse radical aqui ele veio de um alcano, né? Tá certo? Então, quando tem o anel benzênico, é um arila, aromático. Quando não tem, alquila. Certo? Aí, vou mostrar para você aqui como a gente faz para dar nome em aleto orgânico. Pessoal, muito sossegado. Por quê? Como o halogênio não tem status de grupo funcional, você vai fazer a nomenclatura como se ele fosse um radical normal, né? Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o cloro, né? E ele está ligado no benzeno. Então, moçada, a nomenclatura oficial vai ser clorobenzeno. Como é que faz a nomenclatura oficial? Você coloca o nome do halogênio, no caso cloro, depois você dá nome do hidrocarboneto correspondente. Esse hidrocarboneto aqui, ó, não é o benzeno? Então o nome do composto vai ser clorobenzeno. Essa é a nomenclatura oficial do composto, clorobenzeno. Você dá o nome do halogênio, cloro, depois o nome do hidrocarboneto, benzeno, clorobenzeno. Tá certo? Aí eu destaquei aqui para você ficar esperto. Ó, vou ler com você. O átomo de halogênio ligado à cadeia carbônica é considerado para a IUPAC apenas como uma ramificação, presa à cadeia carbônica. Portanto, caso o composto apresente insaturação, a enumeração começará da extremidade mais próxima da insaturação. Eu fiz um exemplo aqui para você. Ó, eu tenho um radical aqui, metil, eu tenho um halogênio e tenho uma ligação dupla. Ok, pessoal? Só que o halogênio, ele não tem status de grupo funcional. Quando você não tem grupo funcional, lá nos hidrocarbonetos, quem prevalecia? Radical ou insaturação? Insaturação. Então, eu vou começar a enumeração da ponta mais próxima da ligação dupla. A insaturação, ela ganha. Halogênio não é grupo funcional para nós, é simplesmente um substituinte. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aonde o flúor está? No carbono 4. Então, você escreve 4 flúor. Aonde o radical metil está? Lá no carbono 5. 5 metil. Gente, 6 carbonos, o prefixo é X. A dupla está entre os carbonos 2 e 3. Ó. Você vai usar o menor deles. 2, dupla é em hidrocarboneto, né? Se fosse hidrocarboneto O, então você acrescenta a letra O. Você entendeu? Então, quem mandou aqui foi a insaturação, porque halogênio não tem status de grupo funcional. E por que eu digo que esse composto aqui é um aleto orgânico? Por quê? Porque tem um halogênio ligado num carbono, numa cadeia carbônica. Quando um halogênio está ligado numa cadeia carbônica, o composto pertence à função aleto orgânico. Gente, a qualquer momento que você tiver dúvida, você pode abrir o seu microfone e me perguntar, viu? Tá certo? Aí, eu tenho aqui uma outra nomenclatura. Ó, essa nomenclatura aqui é a nomenclatura IUPAC, é a nomenclatura oficial. Eu coloco o nome do halogênio e depois o nome do hidrocarboneto, certo? Cloro, benzeno. Agora, na nomenclatura usual, mudou, viu? Eu não vou colocar mais o nome do halogênio. Agora eu vou colocar o nome do aleto. E eu não vou colocar mais o nome do hidrocarboneto. Agora eu vou colocar o nome do radical. Tá bom? Então ficaria no meu caso assim, ó. Cloreto de
fenila. Você lembra que o radical que vem do benzeno é o fenil, não é? Então fica cloreto de fenila. Então, mas pessoal, esse composto aqui tem dois nomes na química. Qual é o nome oficial dele? Clorobenzeno. Qual é o nome usual dele? Cloreto de fenila. Radical que vem do benzeno é o fenil. Certinho? Aí eu tenho aqui alguns nomes, né? E eu queria discutir com você. Vamos ver esse daqui primeiro, ó. Esse daqui primeiro. Gente, o Cl ficou bem no meio da cadeia aqui, não é? Então aqui tanto faz numerar da esquerda quanto da direita. Ele está no carbono 2, então fica 2-cloropropano, aleto orgânico. Esse daqui é o fluorbenzeno. Fluorbenzeno, tá? Esse daqui eu tenho o iodo mais próximo da ponta esquerda e eu tenho o radical metil mais próximo da ponta direita. Você lembra que grupo funcional, que halogênio não tem status de grupo funcional. Só que é o seguinte, iodo, I vem antes de M, de metil. Então aqui eu respeitei a ordem alfabética. Não foi porque ele é grupo funcional, é porque na ordem alfabética ele entra primeiro, tá? Então eu comecei a numerar da esquerda. Então fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar 2 iodo, né? Ele está no carbono 2, 4 metil, pentano, que né, são 5 carbonos. Agora, como é que eu faço a nomenclatura usual? Pessoal, eu vou colocar cloreto e dar o nome do radical que tem 3 carbonos e valência no meio. É o isopropil. Então fica cloreto de isopropila. Fluorbenzeno é o nome oficial do composto. Agora, a nomenclatura usual, ela vai ser fluoreto de fenila, certo? O radical que vem do benzeno é o fenil. Então, oficial, fluorbenzeno, usual, fluoreto de fenila. Alguma pergunta até agora? Então, repetindo, meu, pintou uma pergunta. Abre o microfone, pode me chamar. Esse daqui é um exemplo que vai servir como exercício para você fazer, tá? Então eu vou marcar um tempinho aqui, né? Sei lá, 1 minuto. Aí você vai fazer para mim. O ideal é você escrever no caderno o nome dele. Mas se você não tiver com o caderno perto aí, pode fazer mentalmente. Mas com o caderno fica melhor, tá? Então, por favor, a nomenclatura desse composto aqui. Tempinho, né, para você fazer. Ou estamos com uma boa participação de alunos, gente, na classe. Muito legal, viu? Muito legal. Eu acho que agora você entendeu que isso aqui também é uma coisa séria, né? Inclusive, logo, logo nós vamos começar a fazer as avaliações virtuais para colocar as notas lá no escolar para vocês. Então, o curso continua normalmente. E quando a gente voltar, as coisas que de repente a gente perder, né, assim, nós usamos uma aula extra de exercício, por exemplo, para fazer uma revisão geral para você. Essa é a vantagem do curso ser integral, né? A gente vai ter depois muito mais facilidade em complementar as coisas que de repente ficam faltando do que quem não é escola integral. Então, mais uma vantagem para o Master Médio. Bom, eu acho que você já terminou. Gente, então vamos lá. Ó, eu disse para você que halogênio não tem status de grupo funcional, ok? Então aqui eu vou ter que enumerar usando ordem alfabética. Esse daqui é o bromo, começa com a letra B. Esse é o metil, começa com a letra M. Então eu vou começar colocando o número 1 no bromo. Então vai ser 1, 2, 3. Então como é que fica o nome? 1 bromo, 3 metil benzeno. 1 bromo, 3 metil benzeno. Tenho certeza que você acertou. Agora, só para dar uma lembradinha. Lembra que a gente discutiu em classe, quando no benzeno tiver 2 ligantes, além de números, a gente pode usar prefixo? Lembra? Se for 1, 2, é orto. Se for 1, 3, é meta. Se for 1, 4, é para. Nesse caso, é 1, 3. Então, além de 1 bromo, 3 metilbenzeno, você poderia escrever meta, bromo, metilbenzeno. Gente, pelo amor de Deus, hein? Não vai colocar o prefixo e número junto. Ou você usa o número ou você usa o prefixo. Então, seria
1-bromo 3-metilbenzeno ou metabromo metilbenzeno. Aqui, ó, 1-bromo 3-metilbenzeno ou metabromo metilbenzeno. Por que eu comecei do bromo? Ordem alfabética. Ele não tem status de grupo funcional. Certo? Agora tem esse composto aqui e mais 30 segundos para você fazer o nome dele para mim. Por favor. Quero ver o que você vai aprontar nesse exemplo aqui. 1 minutinho para você fazer. A Clara está na aula por um acaso ou não? Pelo jeito não, né? Beleza. Eu achei esquisito, né? Ela não falou nada. Já deveria saber que ela não está na aula, né? E aí? Deu tempo? Então vamos lá, pessoal. Ó, nesse caso, como só tem um carbono, não precisa colocar números, né? Porque esses cloros só tá no carbono, só tem um. Então, como é que fica o nome do composto? Triclorometano. Só tem um carbono, met-ano. Então, esse composto é o triclorometano. Tá certo? Agora, um dado interessante. O triclorometano, esse composto aqui, ó, triclorometano, ele tem um nome comercial importante. É o clorofórmio, tá? Então, clorofórmio é o triclorometano, esse composto aqui. Gente, concorda que ele é um aleto orgânico? Se tem halogênio ligado em carbono, é aleto orgânico. Agora eu só vou fazer uns comentários aqui. Depois, se você quiser passar no caderno, fica legal, tá? Os aletos orgânicos, normalmente eles são chamados de CFC, tá? Aqui, ó, CFC é clorofluorcarbono. Então, quando tem cloro e flúor num composto orgânico, você chama ele de CFC. E por que é importante? Porque o CFC, né, esses clorofluorcarbonos, eles destroem a camada de ozônio. Então, eles são prejudiciais ao meio ambiente, tá? Certinho? Então, ó, CFC são aletos orgânicos e eles são prejudiciais ao meio ambiente porque eles destroem a camada de ozônio. Aqui, moçada, tem uma reaçãozinha, isso a gente vai estudar mais à frente ainda, mas só para te adiantar, quando você usa um CFC, como propelente, por exemplo, em perfume, né, ou como em geladeira, por exemplo, hoje não usa mais, né, eles substituíram, mas quando a gente usava, esse CFC aqui, ele vai para a atmosfera, aí o halogênio, ele sai e ele reage com o ozônio. Ele transforma o ozônio em oxigênio. Então, a gente diz que eles destroem a camada de ozônio. Só que esses problemas ambientais, a gente na química estuda no segundo semestre. E lá a gente já vai estar, né, na sala junto. Só estou colocando aqui para você, né, ir preparando o seu cérebro. Esses CFCs, eles são aletos orgânicos, eles podem destruir a camada de ozônio. E tem também aqui um outro aleto orgânico, tá vendo? Ó, cloro, cloro, cloro. Quando você tem halogênio ligado em carbono, é aleto orgânico. Esse DDT aqui, é óbvio que você não precisa decorar essa fórmula não, né? Nem o nome, nem a fórmula, você tem que saber. Eu só coloquei aqui para lembrar que esse DDT, esse composto aqui, ele foi usado muito tempo como agrotóxico. Tá? E ele tem um probleminha que ele não é biodegradável, ele demora muito na natureza para se decompor. Então, hoje tem uma tendência de não usar mais o DDT. Tá certo? Eu só pus a formulinha dele, eles não vão te perguntar esse nome, isso aqui você não tem que saber. Tá? E nem esse daqui. Eu só coloquei para você porque ele pode colocar a fórmula, dizer para você que é o DDT, tá certo? E dizer, né, e você vai ter que dizer qual que é a função orgânica dele. Aí você olha, né? Se tem halogênio ligado na cadeia, só pode ser um aleto orgânico. Certinho? E aqui, moçada, tem algumas aplicações dos aletos. Eles são usados como solventes, lubrificantes, isolantes industriais, inseticidas, herbicidas, como, por exemplo, o DDT, tá? Mas isso aqui é só uma curiosidade, a gente estuda isso mais à frente. E aqui embaixo, ó, os CFCs, eles são quimicamente inertes e não são inflamáveis. Eles não reagem com o conteúdo da lata. Só que lá em cima ocorre uma reação química
o halogênio sai e ele pode destruir a camada de ozônio. Tudo bem? Então, eles podem te perguntar no Enem, por exemplo, que cai muito isso daí, eles podem perguntar por que que CFC causa problemas, porque eles destroem a camada de ozônio. Sem problemas? Então tá aí, beleza. Gente, aqui eu coloquei algumas propriedades físicas dos haletos orgânicos. Normalmente eles têm baixa solubilidade em água, principalmente quando a cadeia começa a aumentar. Você lembra que a gente comentou? A cadeia carbônica dos compostos orgânicos, ela é apolar. Então, à medida que a cadeia carbônica vai aumentando, a solubilidade do composto vai diminuindo. Certo? Então, se você pegar um haleto orgânico pequeno, ele vai ter até uma certa solubilidade em água. Mas à medida que ele vai ficando maior, que vai ficando cadeia grande, a solubilidade vai diminuindo. Certinho, pessoal? Então tá aí, né? Isso aí a gente vai discutir mais com detalhes em classe depois com vocês. E a nossa próxima função é a função haleto diácido. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Gente, alguém aí, por favor, fala alguma coisa, só para eu ouvir a voz de vocês, para continuar. Por favor. Tudo certo, professor. Beleza? Obrigado. Oh, é muito bom ouvir você, gente, porque aí esse esquema fica, assim, mais parecido com uma sala de aula. Lógico que não dá para trocar, né? Mas quando a gente vê que você está presente aí, quando a gente ouve a sua voz, dá um pique diferente na gente. Beleza? Posso continuar? Então vamos lá. O negócio é o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui na tela um pouquinho. Ó, vou voltar aqui na tela para você um pouquinho. Pera, calma, fica sossegado aí. É o seguinte, se eu tiver um halogênio ligado num carbono, numa cadeia carbônica, é haleto orgânico, certo? Só que agora mudou. Agora eu vou te falar o que é um haleto diácido. Gente, haleto diácido é quando você tem um halogênio também, só que esse halogênio ele vai estar ligado num carbono com dupla e oxigênio, certo? Então, ó, se eu tenho um halogênio ligado no C dupla O, aí você diz que é um haleto diácido. Pode falar também haleto diacila, haleto diácido ou haleto diacila. Você viu? Lá no haleto orgânico só tem o halogênio e a cadeia carbônica. Agora não, ó. Agora no haleto diácido você vai ter o halogênio ligado na carbonila. Na verdade, pessoal, por que é haleto diácido? Porque se tivesse C dupla O, OH, seria um ácido carboxílico. O que eu fiz? Eu tirei a hidroxila e coloquei um halogênio. Então ficou haleto diácido. Será que você vai conseguir decorar tudo isso, pessoal? Essa daqui, se eu não me engano, é a 16ª função que eu estou te passando. Tá? Semana que vem acaba, depois muda de assunto, mas precisa que você memorize direitinho essas funções. Copia no caderno, né? E depois a gente vai dar uma olhadinha no caderno. Então, ó, quando que eu vou ter um haleto diácido? Quando tiver o grupo C dupla O e nessa posição aqui tiver um halogênio. Exemplo, aqui, ó, C dupla O e aqui tem um halogênio. Então, aqui nós temos o exemplo de um haleto diácido. Só um detalhe, pessoal, ó, se não tivesse o oxigênio, seria haleto orgânico. Mas como tem o C dupla O e aqui tem um halogênio, aí você vai ter um haleto diácido ou haleto diacila. Tá certo? Então, haleto diácido ou haleto diacila, o halogênio tem que estar ligado na carbonina, no C dupla O. Como é que a gente vai fazer nome de haleto diácido? Pessoal, é assim, você coloca primeiro o nome do haleto. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu começaria com cloreto. Cloreto, nome do haleto. Então, você começa colocando o nome do haleto. Beleza? Aí você vai colocar o prefixo de carbonos, met, et, prop, etc. Aí você vai colocar a saturação, an, en ou in, e vai usar a terminação oila. Então, haleto diácido, você vai usar oila na terminação. Então, vamos voltar nesse daqui. Ó, cloreto de et, an, oila. Então, fica cloreto de etanoíla, a nomenclatura desse composto aqui. Tá certo? Desculpa. Então, como é que é? Você coloca o nome do haleto, aí você coloca quantos carbonos tem,
Normalmente é AN, viu? Essa saturação aqui é AN. E aí você termina com a palavra oíla. Tá? O exemplo que eu fiz com você, cloreto de etanoíla, cloreto de etanoíla. Veja a terminação oíla para esse aleto de ácido. Gente sossegada até agora? E aí eu tenho mais alguns exemplos. Ó. Dá uma olhadinha aqui. Ó. C-O, halogênio. Isso é um aleto de ácido. Qual é o nome dele? Cloreto de etanoíla. Cloreto de etanoíla. Aqui, pessoal, cloreto de própio, ó, 3 carbonos próprio, cloreto de propanoíla. Aqui nós temos o benzeno, então fica cloreto de benzoíla. Tá certo? Então tá aí a nomenclatura de aletos de ácidos. Gente, essa aula aqui, ela é mais curtinha, né? E então, basicamente, a gente encerrou. Eu só vou agora usar o tempinho que eu tenho aqui para reforçar isso com você, tá? Eu sei que é um pouco chato, né? Que você toda hora fica ouvindo a mesma coisa, mas só que a gente sabe que tem alguns alunos que viram muito rapidamente isso anteriormente e, de repente, eles precisam de uma atençãozinha melhor. Então, é o seguinte, ó. Quando a gente tem um halogênio ligado no carbono, é aleto orgânico, tá certo? Aí nós vamos ter aleto orgânico, ó, halogênio ligado em carbono, beleza? Aí nós temos aleto orgânico, ou derivado halogenado. Para ter um aleto de ácido, o halogênio tem que estar ligado no dupla O. Então tem esse exemplo aqui que é o clássico, se cair vai cair esse exemplo. Ó, eu tenho um halogênio ligado no C-O. Então, aqui é um aleto de ácido ou aleto de acila. É outra função orgânica. Sem problemas? Como é que você dá nome em aleto orgânico? Deixa eu dar uma voltadinha aqui, ó. Essa tela aqui, ela ficou legal, ó. Como é que eu dou nome no aleto orgânico? Eu coloco a posição dele, o nome dele e o nome da cadeia. Então, fica 2-cloropropano. Você simplesmente considera ele como um ligante. Ele não tem status de grupo funcional, certo? É como se fosse um radical. 2-cloro, depois o nome do hidrocarboneto, propano. Só que no aleto de ácido, aí nós vamos ter o grupo funcional. Esse grupo funcional aqui, ó, chama-se acila, por isso que é aleto de acila. Então aqui mudou. Não é mais cloroetano, agora mudou completamente. Você vai falar cloreto de etanoíla, cloreto de etanoíla. Só para você se localizar, os aletos orgânicos em vestibulares, eles caem mais do que os aletos de ácido. E sabe qual que é a razão? Isso daqui, ó. Isso daqui é a razão. Tá? Os aletos orgânicos CFC, o que significa CFC? Clorofluorcarbono. Esses CFCs, eles destroem a camada de ozônio. Então, às vezes, cai em vestibular esse mal que eles causam. Às vezes nem pergunta nome, função, mas eles querem saber por que eles são prejudiciais ao meio ambiente. Tá certo? Então, se você tiver... isso aí também são chamados de freons, né? Os freons, os CFCs, eles são nocivos ao ambiente porque eles destroem a camada de ozônio. Certinho? Eles são usados como inseticidas também, que é o caso do DDT, mas o pior problema de aleto orgânico é o fato deles destruírem a camada de ozônio. Gente, sossegado ou não? Beleza? O negócio é o seguinte, ó, o que nós tínhamos programado para hoje é isso daí, meia horinha de aula, tá? Daqui a pouquinho eles vão interromper a gente, mas deixa eu só dar uma lembradinha para a sua consciência pesar, tá? Ó, o que você tem que saber até hoje? Hidrocarboneto, álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, sal de ácido, éster, éter, amina, amida, nitrocomposto, nitrila, isonitrila, aleto orgânico, já são 17 funções que a gente estudou. Certinho, moçada? Pega essas 17 funções e estude direitinho. Continue com a sua rotina de estudo, acordando um pouquinho mais tarde. Agora você acorda às 7, né? Tá?
para um pouquinho mais cedo, mas você tem que continuar estudando. Isso vai fazer toda a diferença, moçada. E você sabe que, assim, você deve ter amigos em outras escolas, né? Você sabe que o Mastermed foi a primeira escola de Uberaba a trabalhar essa modalidade de ensino, tá? E é a única escola de Uberaba que tem exatamente o mesmo horário que tinha antes da pandemia. Tá? Então, tem algumas escolas, por exemplo, o professor dava 5 aulas, ele dá 2 agora, dá uma, né? Tem professor que nem está conseguindo entrar ainda porque não está dominando a tecnologia, e no Mastermed a gente manteve exatamente a mesma carga horária. Então, a única coisa que está diferente é o nosso contato, né? Que ele é remoto. Mas em termos de matéria, a perda é muito pequena. Quando a gente voltar, essa perda pequena que aconteceu vai ficar muito fácil da gente repor. Tá? Então, eu acho que você vai levar uma vantagem competitiva bacana nos vestibulares e no Enem também. Beleza? Ou então, muito obrigado pela presença de vocês. Que você tenha um ótimo final de semana, um bom domingo, né? E a gente se vê a semana que vem. Um abração. Pode ligar o microfone e falar um oizinho e se despedir, por favor. Beleza? Obrigado. Um abraço. Gente, fica com Deus. Obrigado, professor. Obrigado. Abraço. Com Deus. Obrigado. Um abraço, viu? Um abraço na família de vocês aí também. Até mais. Tchau. Tchau, obrigado. Beijo. Tchau.